Nessa aula, vamos continuar a conversar sobre o Simples Nacional. O assunto dentro do Simples é a fiscalização, depois processo administrativo, processo judicial. Quanto à fiscalização, a competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações principais e acessórias é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas é também das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado, né, ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento. E se aquela empresa prestar serviço, aqui tem tributação de ISS, também a competência vai ser do município. Então, tratando de prestação de serviço incluídos na competência tributária municipal, a competência para fiscalizar será também do município. É o que nós encontramos aqui no artigo 33 da Lei Complementar 123. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 29, aquelas situações que determinam exclusão de ofício, tá? É da Secretaria da Receita Federal, das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e se tratando de prestação de serviço incluídos na competência tributária municipal, também o município é competente para fiscalizar o cumprimento da obrigação, tá? E aí nós temos, né, essa mesma matéria tratada na resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, resolução 94 de 2011, que nos diz que a competência para fiscalizar cumprimento de obrigações no âmbito do Simples Nacional é do município, desde que o contribuinte do ISS tenha estabelecimento em seu território. Então, quando se tratar das exceções de competência previstas no artigo 3º da Lei Complementar número 116. Então, essa lei complementar 116, ela diz que o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, quando o imposto vai ser devido no local. Então, nessas situações que vocês vão encontrar, são vários incisos com previsão de serviços onde a competência tributária é do município para exigir o ISS, desde que exista estabelecimento da empresa no território daquele município. E como já vimos, tá? É também de Estado, Distrito Federal e da União em qualquer hipótese, tá? Bom, a Secretaria de Fazenda ou de Finanças do Estado pode celebrar convênio com os municípios de sua jurisdição para atribuir aos municípios a fiscalização do cumprimento de obrigações no âmbito do Simples Nacional. Caso ocorra a prestação de serviço sujeita ao ISS por conta de existir estabelecimento localizado naquele município, esse convênio com a Secretaria da Fazenda ele fica dispensado. Então, né, Secretaria de Fazenda ou de Finanças pode celebrar convênio com os municípios para atribuir a ele, né, a fiscalização do cumprimento das obrigações do Simples. A fiscalização, após iniciada, ela pode abranger todos os demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercidas, tá? E também da sua localização. Então, é possível um estado que tenha estabelecimento localizado no seu território fiscalizar uma filial dessa empresa em outro estado? É possível sim, tá? É o que diz aqui. As autoridades fiscais, União, Estado, né, Secretarias de Fazenda ou de Finanças, municípios, têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos previstos no âmbito do Simples Nacional, tá? Relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor. Então, significa dizer que a União, ao fiscalizar uma empresa optante pelo Simples,
ela vai poder fiscalizar tanto a questão do imposto de renda, COFINS, contribuição social, CPP, PIS, PASEP, como também ICMS e ISS, se for o caso, mesmo que não seja a União, o ente federado instituidor do ICMS ou do ISS. Então, no exercício da competência de fiscalizar, a ação fiscal, após iniciada, pode abranger todos os estabelecimentos da microempresa e da empresa de pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercidas. Então, significa dizer que eu tenho o Estado fiscalizando um estabelecimento. Se ele tem prestação de serviço e paga ISS, não tem problema, o Estado poderá fazer essa fiscalização também relativamente ao ISS, tendo em vista que trata-se de empresa optante do Simples Nacional. As autoridades fiscais não ficarão limitadas à fiscalização dos tributos instituídos pelo próprio ente federado fiscalizador, estendendo-se sua competência a todos os tributos, né, abrangidos pelo Simples Nacional. Na hipótese de realização por órgão da administração tributária de Estado, Distrito Federal, município, de ação fiscal em contribuinte com estabelecimento fora do âmbito de competência do ente federado, este que iniciou a fiscalização vai comunicar à administração tributária do outro ente para que, havendo interesse, o outro também se integre à ação fiscal. Então, existe aqui uma empresa no estado do Ceará e a Secretaria de Fazenda do Estado inicia uma ação fiscal. Essa empresa, além do estabelecimento situado nesse estado aqui, tem outro estabelecimento situado no estado da Paraíba, tá? Então, o que vai acontecer? O estado que deu início, a Secretaria de Fazenda do Estado, que deu início à fiscalização, vai comunicar à Secretaria de Fazenda lá do outro estado, de modo que a outra secretaria também possa se integrar à ação fiscal, tá? Bom, a comunicação, tá, dessa fiscalização ao outro, né, estado, a outra Secretaria de Fazenda, ela se dá por meio eletrônico no prazo mínimo de 10 dias antes do início da ação fiscal. Todas as ações fiscais no âmbito do Simples Nacional, fiscalizações de microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, vão ser registradas no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso, disponibilizado lá no portal do Simples Nacional, de modo que os entes federados, seja a União, seja os estados e os municípios, possam acessar os dados relativos a essa ação fiscal. A competência para autuar, para emitir um auto por descumprimento de obrigação acessória, é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte prestar serviços que estão previstos lá no artigo 18, parágrafo 5º C, que é a construção civil, paisagismo, decoração de interiores, limpeza, conservação e vigilância, é a Secretaria da Receita Federal do Brasil que vai fiscalizar as CPPs. Por quê? Porque a contribuição patronal previdenciária é paga separadamente para esse grupo de empresas. Não está embutida essa contribuição no recolhimento unificado. Então, quem vai continuar fiscalizando as CPPs devidas pelas empresas construtoras, pelas empresas de limpeza, conservação e vigilância, é a Receita Federal do Brasil. Essas CPPs, inclusive, continuam sendo pagas em Guia da Previdência Social, não são pagas no DAS do Simples. Então, o valor não pago apurado em procedimento de fiscalização vai ser exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização. Então, a autoridade que realiza a fiscalização efetua o lançamento de ofício daquele valor de contribuição no âmbito Simples que não foi pago, tá? E aí o parágrafo 4º diz que quem disciplina o cumprimento desse artigo é o Comitê Gestor do Simples Nacional, tá?
Bom, a competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações principais e acessórias relativas ao Simples poderá ser plenamente, nós já vimos, exercida pelos entes federados, inclusive relativamente a impostos e contribuições, não foi ele que instituiu, de forma individual ou simultânea, inclusive de forma integrada, mesmo para períodos já fiscalizados. Quando acontecer uma ação fiscal simultânea, a autoridade fiscal deverá tomar conhecimento das ações fiscais em andamento para evitar a duplicidade de lançamentos referentes ao mesmo período e fato gerador. Quando houver convênio com os municípios e ação fiscal relativa a períodos já fiscalizados, a autoridade fiscal deverá tomar conhecimento de quais foram essas ações já realizadas, dos valores lançados e das informações contidas no sistema eletrônico, observando-se, as limitações práticas e legais dos procedimentos fiscalizatórios. A ideia aqui é ter acesso aos dados de outras fiscalizações para evitar o lançamento em duplicidade. Seleção, preparo e programação da ação fiscal vão ser realizados de acordo com critérios e diretrizes das administrações tributárias de cada ente no âmbito de suas respectivas competências. As ações fiscais, conforme nós vimos, vão ser registradas num Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso, no CEFISC, que está disponibilizado no portal do Simples Nacional, de modo que todos os entes federados possam acessar, E essas ações, elas vão ter registrado lá no CEFISC data de início da fiscalização, abrangência do período fiscalizado, estabelecimentos fiscalizados, também, informações sobre planejamento da ação fiscal, fato que caracteriza embaraço ou resistência à fiscalização, indício de que o contribuinte esteja praticando em tese crime contra a ordem tributária e fato aqui também que implique exclusão de ofício do Simples Nacional. Também o prazo de duração e eventuais prorrogações de fiscalização, resultado dessas fiscalizações, inclusive com indicação do valor do crédito tributário apurado quando houver e a data de encerramento. Então, todas essas informações ficam disponíveis nesse Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso, de modo que estejam acessíveis a todos os entes federados. A autoridade fiscal registra o início da ação fiscal no prazo de até 7 dias e nesse sistema, você vai ter um relatório gerencial com informações das ações fiscais em um dado período e o mesmo ente que abrir a ação fiscal deverá encerrá-la, observado o prazo previsto na sua legislação. Verificando-se infração à legislação tributária por micro ou EPP optante do Simples, vai ser lavrado auto de infração e notificação fiscal, que são emitidos por meio desse sistema, onde estão concentradas todas as informações relativas a ações fiscais no âmbito dessas empresas, no portal do Simples Nacional. O auto de infração é o documento único de autuação que vai ser utilizado por todos os entes federados relativamente ao inadimplemento da obrigação principal, que é a de pagar aquela alíquota dependente da receita acumulada, alíquota essa incidente sobre a receita mensal. A ação fiscal relativa ao Simples pode ser realizada por estabelecimento, mas o auto deverá ser lavrado sempre com o CNPJ da matriz. Muito bem. No caso de descumprimento de obrigações acessórias, devem ser utilizados documentos de autuação e lançamento fiscal específicos de cada ente federado. Então, para descumprimento de obrigação principal, existe o auto de infração que vai ser utilizado por todos os entes. Mas no caso de descumprimento de obrigação acessória, cada um vai usar o documento específico previsto na sua legislação. A competência, como nós já vimos, para autuar por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração perante a qual essa obrigação deveria ter sido cumprida.
os débitos relativos a impostos e contribuições resultantes das informações prestadas na declaração anual, né, simplificada aí do Simples Nacional, ou no programa, né, criado para informar fatos geradores e calcular a contribuição, encontram-se devidamente constituídos, não sendo cabível o lançamento de ofício quando existem já informações prestadas tanto na declaração como no PGDAS. Então, o que acontece? Até o ano de 2011, essa declaração anual, que é para ser entregue até 31 de março do ano seguinte, era o documento declaratório dos fatos geradores ocorridos naquele dado período. Quando o PGDAS mudou para PGDAS-D, D de declaratório, em vez de você ter que aguardar a declaração entregue até o março do ano seguinte, cada informação que é prestada mensalmente no PGDAS relativamente a fatos geradores ocorridos, ou seja, a receita obtida com vendas, com prestação de serviço, essa informação prestada nesse programa, tá, que vai gerar o DAS, né, a partir da informação de receita, o programa gera o DAS, as informações ali prestadas têm caráter declaratório, tá? Elas já servem para, como instrumento de constituição do crédito, é uma confissão de dívida, o contribuinte, né, que é optante do Simples, preencher nos campos que estão disponíveis nesse programa gerador aí, né, receitas obtidas naquele mês e consequentes contribuições. Pronto, está confessada a dívida relativa àquelas contribuições, tendo em vista a receita que ali foi informada. Quanto à omissão de receita, se aplicam os mesmos pressupostos, tá, aplicáveis para a legislação do imposto de renda, para a legislação tributária em geral. Quando eu penso em omissão de receita, uma das hipóteses que é cogitada aí na resolução, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 é aquele caso de movimentação de mercadoria ou manutenção de mercadoria sem nota, desacobertada de documento fiscal. Tá? Isso daí envolve omissão de receita. No caso do ICMS, ele vai ter que ser pago em separado. Então, se uma empresa ela tem, né, mercadoria sem nota, ela está movimentando a mercadoria sem nota, ela tem mercadoria em estoque sem nota, essa empresa ela vai ter que pagar o ICMS segundo as normas gerais de incidência, fora do recolhimento unificado. E quando, minha gente, tá? Então, aqui, olha, a existência de tributação prévia por estimativa, estabelecida em um dos entes federados, não desobriga da apuração da base de cálculo real efetuada pelo contribuinte ou pelas administrações tributárias e também o fato de haver tributação prévia por estimativa não desobriga a emissão de documento fiscal. A empresa continua obrigada a emitir nota. Então, né, quando houver, tá, aquisição, manutenção ou saída de mercadoria ou prestação de serviço sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, tá, nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e similares, os tributos devidos serão exigidos observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes. Então, né, no caso do ICMS, ele é pago em separado, fora do recolhimento unificado. No caso da micro EPP optante pelo Simples, exercer atividades incluídas no campo de incidência do ICMS, do ISS, e se verificar que ela está omitindo receita, tá? Ela não consegue demonstrar a origem daquela receita, essa empresa vai ser autuada e vai se exigir dessa empresa a maior das alíquotas relativas à faixa de receita bruta de enquadramento do contribuinte, dentre as tabelas aplicáveis às respectivas atividades. Então, na medida em que a empresa, tá, ela esteja omitindo receita, tá, ela não consegue comprovar a origem de uma dada receita, ela vai ser tributada pela maior alíquota existente para a sua faixa, tá? É isso que ele está dizendo aqui na resolução número 94. Constitui, inclusive, infração
toda a ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da microempresa ou empresa de pequeno porte, que importe inobservância das normas do Simples Nacional, tá? Então, né, não observar as normas do Simples Nacional, qualquer ação ou omissão nesse sentido, né, resulta numa infração. Se considera, inclusive, como infração a omissão de receita. Então, omissão de receita é considerada infração, assim como diferença de base de cálculo, insuficiência de recolhimento de tributos do Simples Nacional, tudo isso é considerado como infração, tá? Bom, então aqui nós encerramos essa aula, né, acerca aqui do Simples Nacional. Estaremos ainda na outra aula conversando sobre este assunto, tá? Até lá, gente!